Sejam muito bem-vindos ao 15 anos, 15 histórias, um espaço dedicado para celebrar a jornada da FESC e principalmente as pessoas que fazem parte dela. Ao longo dos episódios, você vai conhecer histórias de quem constrói, transforma e vive a saúde todos os dias, seja nos bastidores, na gestão e principalmente no cuidado direto com cada vida. Pessoas reais, histórias reais, impactos que vão além de números e constroem legados. E no episódio de hoje, vamos olhar para a construção da FESC a partir de um de seus pilares mais estratégicos, a qualidade técnica das decisões em regulação e junta médica. Recebemos então o Dr. Rafael Barroso, coordenador médico da qualidade em junta médica da FESC, médico auditor, perito médico legista e uma das referências na consolidação de processos baseados em evidências, qualidade assistencial e segurança decisória dentro da federação. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouco mais desses assuntos que são tão frequentes na nossa prática do dia a dia, mas mesmo assim ainda suscitam bastante dúvidas e eu acho que é um ponto importante da gente explorar. Obrigado por ter me chamado. Muito bom! Nós quem agradecemos pela tua disponibilidade. Eu já quero começar com a primeira pergunta. Tá ótimo. Para começar de forma mais objetiva, qual é o papel da junta médica dentro dos processos de uma operadora? Tá certo. A junta médica, ela é um instrumento normativo regulamentado pela ANS para situações em que há uma divergência técnico-assistencial entre a solicitação ou a conduta dos procedimentos solicitados pelo médico assistente e a visão da operadora na figura do seu médico auditor. Isso é uma explicação mais formal, mas na prática a gente vê que a junta médica hoje ela acontece com mais frequência pelo grau de complexidade, de inovações tecnológicas, de casos mais peculiares que vêm com cada vez mais frequência surgindo. Então, ela acaba se tornando uma ferramenta muito estratégica para a operadora, nesses casos de maior complexidade, que você precisa de uma maior segurança decisória. Então, é uma ferramenta normativa, mas também com um viés muito estratégico para a tomada de decisão dentro da operadora. E a FESC, ela é uma referência nesse serviço, né? Sim. Conta aí com técnicos com doutores, com especialistas nessa área, e o senhor é quem coordena essa parte aí, né? Exatamente. A gente tem uma equipe de médicos desempatadores. Para cada junta, a gente, por uma questão normativa, tem que apresentar uma lista de 4 especialistas aptos a realizar o procedimento solicitado. Sim. Então, a gente tem um rol de diversos médicos empatadores que já estão habituados com esse tipo de situação, né? Sim. E a gente consegue entregar o resultado dessa junta com eficiência, com segurança e dentro, principalmente, dos prazos regulamentares, que a gente sabe que isso é uma dor frequente para as operadoras. Que são fundamentais, né? A RN 424, né? E entre outros. Entre outras. Então, eu quero perguntar ao senhor em quais momentos a junta médica se torna mais estratégica para apoiar a operação e qualificar a tomada de decisão. Tá certo. A junta médica, ela foi criada para situações em que há uma divergência técnico-assistencial entre médico assistente e o posicionamento da operadora. Mas a gente vê que ela é mais estratégica quando você tem casos complexos, casos limítrofes e em casos que você precisa de uma maior segurança nessa tomada de decisão. Então, o que a gente fala? Não basta a operadora acertar na sua conduta em relação a um procedimento. Você tem que conseguir demonstrar por que sua decisão está correta. Então, a junta médica ela funciona como uma segunda instância, realizada por um médico especialista, que vai deliberar de forma isenta em relação integral ou parcialmente a uma das duas condutas, do médico assistente ou do médico auditor. Então, como ela é muito estruturada, ela é muito formal, muito bem documentada, isso é um ponto positivo para a operadora. E você consegue demonstrar por que a sua decisão em relação ao desfavorecimento de eventual procedimento está correta. Isso é válido não só internamente pelo próprio
processo de fluxo normativo dessa guia, no âmbito administrativo, da saúde suplementar, mas a gente sabe que hoje em dia também é muito comum que alguns casos evoluam para uma judicialização, para uma demanda na esfera judicial. E essa robustez documental da junta médica também é muito proveitosa nessa situação. Previne dessas situações até, né? Ela previne, com certeza, ela tem um caráter inibitório, mas mesmo quando essa demanda evolui, você tem um respaldo documental muito importante, que com certeza sensibiliza o magistrado, né, nas tomadas de decisão liminar. Então, é uma estratégia importante nesses casos que você tem um alto impacto assistencial. Sim. Seja porque o caso é complexo, ou porque é uma inovação tecnológica, ou porque é um custo que desvia do padrão de casos semelhantes, ou até por um procedimento que tem uma frequência elevada. Então, a elegibilidade estratégica de quais casos eu vou mandar para uma junta médica tem vários critérios, sendo os mais frequentes esses que a gente comentou. Entendi. Então, partindo para a atuação, né? Como a atuação da junta médica contribui para trazer mais segurança técnica, qualidade e respaldo para as decisões? Isso conversa um pouco com o que a gente já estava falando, né? Então, como a junta médica é um processo muito estruturado e regulamentado, você monta o processo da junta médica com todos os documentos, manda para um médico desempatador, né? A junta médica é composta por 3 médicos, então a junta médica ela é uma decisão colegiada, então você sai do âmbito de uma decisão mais individual da operadora para uma decisão colegiada. Você tem um médico assistente, um médico auditor representando a operadora e o médico desempatador como um médico terceiro ali imparcial. Sim. Então, só de você ter uma decisão colegiada, com um processo documental bem estruturado, você traz muito mais segurança para essa tomada de decisão. Então, acho que a grande vantagem da junta médica é essa. Você sai de uma decisão um pouco individual e unilateral para uma decisão colegiada. Isso, com certeza, traz mais robustez e densidade técnica para essa posição da operadora. E pegando esse gancho, quero entender o seguinte, quando esse processo ele está bem estruturado, né, depois que é montado ali, certo, tem 3 médicos, tem sempre essa regra, né? São 3 médicos desempatadores que precisam para formar a junta médica? Na verdade, são 3 médicos que compõem a junta médica. Um é um médico assistente, o outro é um médico auditor da operadora. E o terceiro, que é o médico desempatador. Entendi. Que cabe a ele deliberar qual das 2 posições ele vai se alinhar. Integral ou parcialmente. Então, Entendi. É importante a gente lembrar disso, né? Ele pode, em um ponto, alinhar para um lado, em outro ponto, alinhar para o outro. Então, cabe ao desempatador deliberar acerca daquelas 2 posições. É importante destacar também, Brenda, que não cabe ao desempatador inovar nem inventar uma terceira linha de argumentação. Então, ele tem que acatar de forma técnica e bem fundamentada uma ou a outra posição, não podendo criar uma terceira via. Entendi. Que é uma coisa que a gente ainda enfrenta alguns probleminhas de vez em quando. Ele precisa agir dentro da De situação forma que já existe. conclusiva e nos argumentos que já existem. Entendi. Então, depois que esse processo está bem estruturado, o que muda na prática para a operação em termos de fluxo, padronização e eficiência? Certo. É importante, e a gente vem observando que as operadoras estão cada vez mais estruturadas na condução da junta médica. A gente lembra que um tempo atrás a junta médica era uma medida frequente numa situação em que a operadora se via diante de um esgotamento de possibilidade de segmento. Então ela não sabia mais o que fazer com aquela guia e por esse esgotamento de possibilidade ela, vamos mandar para a junta médica e ver o que vai acontecer. Então esse é um tipo de conduta que a gente não recomenda. A gente recomenda que seja uma tomada de decisão mais estruturada. Porque quando você manda para a junta médica de uma forma estratégica, você já antecipa seu argumento, você já sabe o que você vai fazer quando essa junta médica for concluída. Então uma junta estruturada você ganha em eficiência, você ganha em segurança, você ganha em prazo e você ganha no desfecho final. Porque você já manda para a junta com um argumento bem estruturado, você ganha em previsibilidade, o que é muito importante para a operadora. Então, quanto melhor for a condução desse caso, mais você consegue ter previsibilidade do resultado daquela junta, então você já se antecipa e garante o atendimento daquele beneficiário da forma com que você argumentou. Então,
ela começou um pouco, algumas operadoras fazendo uso dela de uma medida de eu não sei mais o que fazer, vou mandar para a junta médica. Como última instância. Com uma última instância. E agora sim, eu vou mandar para a junta médica porque o meu argumento é esse, eu espero que isso aconteça e isso acontecendo eu vou fazer isso para resolver ou para dar sequência na vida dessa guia. Previsibilidade, Previsibilidade, exatamente. Então essa é a palavra. A organização garante previsibilidade no desfecho. Muito bom. Então já olhando para frente, caminhando para a última pergunta, como esse modelo pode continuar evoluindo para apoiar ainda mais as operadoras e o sistema? A gente se depara cada vez com casos mais complexos, né? E realmente a gente vê uma evolução da junta médica e a gente vê uma maior frequência do uso da junta médica, porque a gente está com casos cada vez mais complicados. E o que a gente observa é o que a gente tem alinhado a expertise médica, a gente tem uma equipe muito boa de médicos e empatadores, com um novo sistema de tecnologia que a gente criou para poder coordenar todo esse fluxo de junta médica. Sim. E também com o apoio de ferramentas de inteligência. Então, a gente vê que o futuro da junta médica é aliar a expertise médica com o sistema informatizado e com inteligência, ferramentas de inteligência, né? Então, quando você junta isso, você faz que a junta médica deixe de ser uma ferramenta pontual ou isolada, e ela realmente passa a ser uma engrenagem do sistema operacional daquela operadora do seu dia a dia, né? Entendi. Agregando muito conhecimento técnico, segurança, densidade decisória, além de também documentalmente você ter uma formalidade que te dá uma robustez lá na frente numa eventual demanda administrativa da ANS ou até judicial. Sim, é manter sempre a expertise, o sistema, né, a tecnologia, a inovação, está sempre olhando para frente, né? Exatamente. Sempre se antecipando também, né? Porque tem muita regulamentação, né? São muitos critérios que a FESC, por exemplo, ela precisa respeitar, precisa ajudar as outras Unimedes a cumprir também essa legislação, precisa estar dentro, né? E a FESC, ela tem essa expertise, né? Não é à toa que já são 15 anos. Sim, a gente tem uma equipe realmente de experts e quando a gente consegue fornecer para eles também um meio de trabalhar com tecnologia, com sistemas que permitem segurança, digitalização dos documentos, banco de dados, e você une com ferramentas de inteligência ou de analytics, né? Então você consegue realmente potencializar essa expertise médica e ter um produto e um desfecho e uma qualidade, uma segurança decisória para as operadoras muito importante, muito relevante. E o quanto é importante a qualidade técnica, né? Para trazer essa segurança às operadoras também. Sim. E a sua fala reforçou isso. E reforça também o quanto a FESC é comprometida com um serviço bem estruturado, bem robusto, para poder trazer essa segurança também às operadoras e ao cliente final, que está lá na ponta, né? Exatamente. A gente sempre tem que lembrar, o beneficiário é a pessoa que vai ser atendida no final. E todo esse processo traz muita segurança para o beneficiário, né? Então, no final das contas, a gente está garantindo segurança e qualidade de vida para os nossos beneficiários, que é o bem maior que a gente tem aí para proteger. É o jeito de cuidar, né? Exatamente. É o nosso jeito de cuidar. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua contribuição. Foi uma satisfação a nossa conversa, muito enriquecedora. E é isso, para você que está aí nos acompanhando no nosso podcast 15 anos, 15 histórias, fique acompanhando aí, fique atento, porque você vai conhecer mais histórias, conhecer lideranças, nossos parceiros nos próximos episódios. Pessoas que transformam a saúde todos os dias. Até o próximo episódio.